Boa tarde, todos os irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, amigos, parentes, colegas pastores, todos são muito bem-vindos a mais um Pão das Três. Hoje, sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Estamos ao vivo, são 15 horas, estamos em nossa página no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. O Pão das Três é uma iniciativa de nossa igreja, através do seu ministério pastoral colegiado. Somos em 3 pastores e sempre trazemos o alimento espiritual proveniente da palavra de Deus. Nosso prazer em compartilhar, em partilhar o alimento. Graças a Deus por termos os olhos iluminados. Todos nós, irmãos em Cristo Jesus, que somos abençoados, agraciados por Deus, tendo os olhos iluminados para perceber, para compreender com clareza as verdades espirituais. Isto é absolutamente a graça de Deus, não tem nada a ver conosco, é um dom, é um presente que Deus nos concede entender, ver as maravilhas da lei do Senhor. E o Pão das Três, ele tem por objetivo trazer, nesta hora especial, nutrição espiritual para todos nós, tanto para os pastores quanto para os irmãos de nossa igreja e os irmãos de outras igrejas também. Edificação espiritual, fortalecimento da nossa fé. Todas estas coisas só serão possíveis debaixo da operação do Espírito Santo, que inspirou a palavra e que ilumina nossos olhos, nossas mentes e corações. Graças a Deus por mais um Pão das Três. Bem-vindos, irmãos. Bem-vinda, Igreja Batista em Vila das Belezas. Vamos orar, iniciando, portanto, diante do nosso Deus, esta edição do Pão das Três, pedindo para Deus nos dirigir, nos abençoar e agradecendo a Deus por esta oportunidade. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por termos os olhos espirituais necessários, possíveis para aprender, para apreender a palavra do Senhor. Isto é dádiva tua, isto é dom que o Senhor nos dá. Por isto te louvamos, te engrandecemos, nos alegramos por esta bênção. Que prazer a palavra do Senhor nos traz. Que presente é para todo o teu povo a bendita palavra do Senhor. Abençoa-nos nesta hora, que sejamos alimentados, nutridos, tenhamos a nossa fé fortalecida. Se porventura alguém estiver participando deste culto, deste encontro, que ainda não tenha firmado compromisso contigo, seja tempo para esta atitude, para esta decisão. Salvação em Cristo Jesus, compromisso com o Senhor, fé em teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, queremos dedicar este culto a ti, que ele seja prazeroso, e em nome de Jesus, pedimos que tu abençoes todas as suas partes, todas as orações, os louvores e a entrega da tua palavra. Te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, por seus pastores, por esta iniciativa, por esta transmissão.
Que seja um tempo muito proveitoso para todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico de louvor, oferta de amor. Cântico de louvor ao nosso Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer. Cantemos. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oferta de amor. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isto? Senão nosso culto permanente, nossa entrega, nossa completa devoção a Cristo Jesus. Isto é estar ao lado de Deus. Pensando nisto, eu convido a todos para a leitura da palavra de Deus em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 6. Êxodo 19, de 3 a 6. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Que texto lindíssimo. A aliança que Deus estabeleceu com Israel envolveu lei, terra e povo. Lei, sua palavra revelada a Moisés. Terra, a Canaã, prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Povo, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, os descendentes, portanto, de Abraão, de Isaque e Jacó. Lei, terra e povo. A aliança envolvia estas três coisas importantes. A aliança, abarcando estes três pressupostos, o fazia de maneira perfeita. A lei era perfeita, pois vinha de Deus. Uma vez aplicada a lei, tanto o povo quanto a terra seriam alcançados por toda sorte de bênção. 3 meses haviam se passado da saída espetacular do cativeiro egípcio. Dê uma olhadinha aí no versículo 4 novamente. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus, usando aqui em sua fala o recurso poético, né? Asas de águias. As águias, elas são conhecidas por longas asas e quando estão ensinando seus filhotes a voar, elas ficam ali atentas com suas asas plenamente abertas para o caso de algum filhote não se sair bem na aula. E elas rapidamente se colocam debaixo deles, sustentando-os em suas asas. Que figura poética, lindíssima, que Deus usa aqui para dizer como fez de modo tremendo, maravilhoso, com muita força, com muito poder, a retirada dos filhos de Israel do Egito para levá-los à terra prometida, estabelecendo assim, firmando assim sua aliança com Israel. Interessante também no finalzinho do versículo 4, e vos trouxe a mim. Quanta pessoalidade, né? Deus dizendo para aquela multidão, através do profeta Moisés, eu vos trouxe a mim. Deus benigno, cheio de amor, cheio de misericórdia, de compaixão, tem um apreço singular, ímpar por todos nós. Ele nos leva a Ele. Ele nos trouxe à presença dele. Deus havia preparado o ambiente para entregar os 10 mandamentos, base de toda a lei que estava para ser entregue como parte desta aliança, lembrando 3 aspectos abarcados pela aliança: terra, povo e lei. Os 10 mandamentos estavam para ser entregues. Havia milhares de milhares, talvez alguns milhões de israelitas ao pé do Monte Horebe, no deserto do Sinai. Tudo preparado por Deus. Mas antes de entregar a lei, Deus chama Moisés, versículo 3, né? Estamos em Êxodo 19, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou
do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Antes de entregar, portanto, os 10 mandamentos e todo o compêndio da lei, Deus chama Moisés para este transmitir uma mensagem importante. Ainda não era a lei, mas uma introdução, uma mensagem introdutória de muita importância para o povo de Israel. Que mensagem foi esta? Vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Isto está no versículo 6. Reino. Israel, até 3 meses, estava debaixo de um reino. Estava debaixo da mão de ferro de um rei impiedoso. O faraó, o reino era o reino egípcio. Deus rompe todas estas coisas e declara em tom solene, em tom absolutamente soberano, livre e cheio de amor e graça: vocês, povo, serão reino. Já um vislumbre, um preâmbulo de tudo que sabemos, de tudo que conhecemos acerca do reino de Deus. Até então, a aliança de Deus vinha sendo ratificada através de algumas pessoas. Mas aqui, em tom absolutamente inédito, Deus se revela, se manifesta a milhões de israelitas. A Bíblia fala de 600 mil homens, né, que saíram do Egito. Então, se pudermos extrapolar um pouco, considerando mulheres e crianças, alguns especialistas chegam a dizer entre 2 milhões e 500 mil pessoas, né? Ali, talvez até 3 milhões, não sabemos ao certo, mas uma multidão praticamente incontável. E Deus trazendo esta mensagem introdutória, um ato aí, uma declaração de graça, de bondade, de muita soberania, dizendo: vós sereis para mim reino. Então, um reino livre, um reino liberto da opressão, um reino cujo rei é eterno, é soberano, um reino em que as pessoas vão se beneficiar de leis justas, de promessas maravilhosas, e este reino ainda teria uma conotação sacerdotal de santidade. Chama a atenção esta declaração da parte do Senhor ter sido feita antes do Senhor escolher Arão e seus filhos da tribo de Levi para o sacerdócio. Isto vai acontecer no capítulo 28. Nós estamos no capítulo 19. Me parece que para Deus já estava absolutamente perfeito ali o tempo de revelar para Israel que todos os que pertencem à aliança, todos os que são efetivamente de Deus, são seus sacerdotes. O episódio envolvendo a escolha de Arão e seus filhos para o sacerdócio no tabernáculo, posteriormente no templo, para o exercício da atividade levítica propriamente dita, isto tem um aspecto secundário quando olhamos de uma maneira abrangente toda a revelação de Deus contida no Antigo e no Novo Testamentos, colocando aí de forma muito clara, muito solene, que todo o povo de Deus é reino, ou seja, constitui o reino de Deus, e também deste reino nós exercemos a atividade sacerdotal. Deus faz isto, portanto, antes de escolher Arão
e seus filhos, e declara isto a todo o povo de Israel. Este princípio presente na antiga aliança é mantido e ressaltado na nova aliança, inclusive quando o sacerdócio araônico caduca, vence, se termina e se esgota na pessoa de Jesus, que nem descendente de Arão era descendente de Davi, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, de qual princípio nós estamos falando aqui? Que todo o povo de Deus constitui reino e constitui sacerdócio. Este princípio, ele transcende a esfera do sacerdócio levítico, do sacerdócio de Arão e seus descendentes. Este princípio está mantido na nova aliança, é ressaltado na nova aliança. Deus se digna em nos abençoar e santificar para a glória do seu nome. O que é isto, senão algo que configura obedecer a Cristo? Quando obedecemos a Cristo, quando cremos em Cristo, quando nos dedicamos a Cristo e a sua palavra, este sacerdócio, este princípio que já emana desde a antiga aliança, perpassa por toda a nova aliança e é mantido e confirmado no chamado de Cristo Jesus, nós, sempre que nos dedicamos a Cristo e a sua obra, que obedecemos a Cristo num compromisso de fidelidade, de absoluta lealdade a Ele, configuramos este reino e sacerdócio de Deus. Sabemos que aquela geração, infelizmente, que recebeu os 10 mandamentos, ou seja, a geração que estava ali no sopé do Sinai e recebeu esta declaração maravilhosa de Deus contida em Êxodo capítulo 19, versículo 6, sabemos que aquela geração não foi fiel a Deus, não foi fiel à vocação de ser reino sacerdotal. Nem por isso a palavra de Deus foi anulada. Ora, Jesus edificou sua igreja e esta cumpre a vocação sacerdotal. Então a palavra de Deus não foi anulada porque o povo foi infiel. A palavra de Deus foi mantida, preservada. Prova disto é a igreja edificada por Jesus, o sumo sacerdote por excelência, e esta igreja cumpre em maior grau, inclusive, o reino sacerdotal de Deus. Somos o povo santo que Deus separou para si, a fim de glorificar seu nome em nós e através de nós. De certa forma, então, cumprimos em maior grau o que os israelitas deixaram de fazer, de cumprir. Ao nos comissionar a partir da nova aliança estabelecida em seu sangue, Jesus ratifica, confirma o versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo. Vamos ver? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, será que há alguma semelhança aqui com o Sermão do Monte, por exemplo? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Em que sentido Jesus, quando nos comissiona a partir da nova aliança estabelecida em seu sangue, em que sentido Jesus ratifica e confirma este versículo? Ora, Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Mas vamos entender isto aqui. O texto fala de propriedade peculiar. Naquele contexto, os israelitas não eram mais propriedade do faraó. Deus os havia resgatado.
Deus os havia libertado da mão de ferro do faraó. Passou a propriedade do faraó para o próprio Deus. É claro que nós estamos aqui usando um recurso humano de linguagem. Todas as coisas pertencem a Deus. Deus tem poder, exerce direito de propriedade sobre tudo e sobre todos. Nós não estamos tratando especificamente disso. O que nós estamos querendo dizer é que Israel, até então, estava debaixo da mão dura, injusta, maligna do faraó. Deus os resgatou, os libertou para que aquele povo se tornasse propriedade particular ou peculiar, com alto grau de especificidade para o próprio Deus. Em relação à nossa vida com Cristo, não foi exatamente isto que aconteceu? Jesus nos salvou, nos libertou, nos rendeu, nos resgatou, a fim de que nós nos tornássemos, por causa desta salvação, propriedade particular dele, sua igreja, seu povo. Outro aspecto presente no versículo 5, que migra para esta relação nossa com Cristo Jesus: toda a terra é minha. Ou seja, nós somos o povo de Deus que habitamos esta terra, terra que pertence a Deus. Tudo isto está absolutamente claro no senhorio de Jesus Cristo sobre a igreja e sobre todo o mundo. Nosso sacerdócio, nosso reino, portanto, aponta para o senhorio de Cristo Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, ou seja, de seu povo. Jesus é o Senhor de todo o universo, porque todo o universo é dele. Como o versículo 5 está claro, está exposto nesta nova aliança estabelecida por Jesus. Jesus quer que toda a terra seja inundada com o conhecimento de Deus a partir da aliança estabelecida conosco em seu sangue. Nisto há muita semelhança entre a antiga e a nova aliança. Versículo 5: propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Quanta semelhança com a igreja e seu Cristo, quanta semelhança com o senhorio de Cristo sobre toda a terra, sobre todo o universo. Nós talvez nem podemos falar aqui em semelhança, podemos falar em ratificação, em confirmação de aspectos da antiga aliança que não expiraram, que não se esgotaram na nova. Pelo contrário, são confirmados, são ratificados por Cristo Jesus. Palavra de Jesus, povo de Jesus, mundo para Jesus. A aliança estabelecida lá no Sinai envolvia lei, terra e povo. A nova aliança estabelecida com Jesus não é diferente. A lei é o Evangelho, é a palavra de Jesus. O povo é a igreja de Jesus, o povo que pertence única e exclusivamente ao seu Senhor, separado para formar o reino de Jesus. E o mundo, e a terra, toda a terra é dele, o mundo é para ele, o mundo para Jesus, embora o mundo não saiba disso. E nisso nosso sacerdócio tem pleno sentido. Em que sentido? Nós, como povo de Jesus, sacerdócio, povo separado para servir a Jesus, nós temos a missão de
A exemplo da missão outorgada ao povo de Israel, lá no deserto do Sinai, a exemplo disso, nós somos separados para declarar ao mundo que o mundo é de Jesus, que o mundo é para Jesus. É assim a missão da igreja, uma missão sacerdotal, uma missão de reino, cuja palavra é o evangelho, que é de Jesus, o povo que é de Jesus, que é a igreja, e o mundo que é para Jesus. Este é o nosso serviço, portanto. Como povo de Deus, não podemos perder de vista nossa vocação sacerdotal e nossa vocação à santidade. No Monte Horebe, Deus deixou esta vocação clara para os israelitas no Sinai. Jesus, em sua palavra, em sua nova aliança estabelecida no sangue do Cordeiro, também deixa absolutamente clara nossa vocação à santidade e ao sacerdócio. Uma está condicionada à outra. Uma não é possível sem a outra. Sem santidade, nosso sacerdócio se torna precário. No versículo 6, Êxodo 19, vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então nós temos aí uma confirmação do que Deus já trabalhara anteriormente com o povo de Israel. Para a igreja não muda nada. Nós somos sacerdotes se formos santos, ou seja, seremos os sacerdotes de Cristo Jesus se formos devidamente santificados. Para que os povos sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo, a igreja deve se santificar. Nisto repousa nossa vocação sacerdotal. Santificados para cultuar, santificados para servir. Cultuamos a Deus porque fomos santificados. É o nosso serviço sacerdotal a Deus. Pregamos o Evangelho porque fomos santificados por Deus. Este é o nosso serviço para Deus. O sacerdócio, portanto, neste sentido, ele tem uma implicação vertical e horizontal. É possível um sacerdote oferecer culto a Deus sem se santificar primeiro? Sabemos que não. É possível a igreja cultuar verdadeiramente a Deus se não for a priori santificada? Também sabemos que não. Ora, se cultuamos a Deus santificados, podemos dizer para o mundo inteiro que só o Senhor é Deus por causa desta santificação. O serviço sacerdotal a Deus através do culto e para Deus através da nossa pregação, do nosso testemunho, da evangelização, da expansão do reino de Deus sobre toda a terra. Por quê? Porque toda a terra é de Jesus. E Jesus vai se valer, vai utilizar os seus sacerdotes para que a terra toda saiba que ele é o rei do reino, que ele é o rei das nossas vidas, que ele é o rei do universo. Quantas coisas que podemos aprender com a palavra de Deus em contextos tão distintos, né? O Monte Horebe, o monte do deserto do Sinai, da península do Sinai, a lei sendo ali outorgada por Deus através de um profeta e um povo recebendo esta lei. Jesus esgota todas estas coisas em si mesmo, extrapola todas estas coisas ao limite que ele mesmo estabeleceu e institui a sua igreja através da nova aliança, e ele quer que esta igreja, seu reino, seu sacerdócio, promova a sua glória
interna e externamente. Interna através do culto da nossa vida de absoluta devoção a Ele. Externamente, proclamando, anunciando, evangelizando, contando as boas novas que a nós foram dadas pelo próprio Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós temos a lei de Deus, o Evangelho, e nós vivemos para este Deus em santidade, em amor e serviço. Antes de comissionar os apóstolos, Jesus orou: santifica-os na verdade. Depois ele os comissionou: vão pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho a toda criatura. Então, a igreja, que exerce um papel sacerdotal por causa do comissionamento que Jesus outorgou a todos nós somos aptos, por causa de Jesus, por causa da santificação que ele nos deu, somos aptos a cultuar, ou seja, servir a Deus, e somos aptos a proclamar, ou seja, o serviço para Deus, ao mundo. Santifica-os na verdade, o Evangelho, a palavra do próprio Cristo. Nenhum sacerdócio será exercido se primeiro não formos consagrados a Deus. De novo, irmãos e amigos que nos acompanham, a mesma coisa que Deus fez antes de entregar a palavra ao povo de Israel, Deus declarou em tom solene: vocês serão meu reino e meu sacerdócio. Nada mudou em relação à igreja. Embora sejam alianças distintas, o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, a missão é a mesma. Vamos viver em santidade, consagrados, separados para Deus. Só nesta base poderemos servir a Deus, cultuando o seu nome, e poderemos trabalhar para Deus, anunciando e pregando o Evangelho a toda criatura. A Ele, portanto, toda a glória. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua palavra, que este texto lindíssimo, Êxodo 19, de 3 a 6, ele esteja vivo, esteja aplicado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Deus nos abençoe. No início do Pão das Três, nós cantamos o cântico Oferta de Amor, e agora, após a reflexão bíblica, eu quero cantar com vocês outro cântico muito bonito, a raça eleita, fazendo o eco aí ao texto de Pedro, apóstolo de Jesus, que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, exclusivo de Deus. É a Bíblia conversando com a Bíblia. O texto de Pedro absolutamente ligado, conectado a Êxodo capítulo 19, sobretudo os versículos 5 e 6. Vamos cantar o cântico Raça Eleita para a glória de Deus? Cantemos. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou
trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Todas as nações são de Jesus. Toda a terra é dele. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o bendito Filho de Deus Pai, nosso Senhor. Todas as nações pertencem a ele. Por isto proclamamos, por isto somos reino e sacerdócio dele. Graças a Deus por isto. Temos motivos para agradecer a Deus, temos vários pedidos de oração também. Farei a leitura aqui da nossa lista para os irmãos que são da Igreja da Vila, maioria aqui neste grupo, evidentemente. Os pedidos, eles são recorrentes, muito conhecidos, pois eles circulam diariamente em nossos grupos de WhatsApp. Nossa igreja, ela tem alguns grupos de ministérios no WhatsApp e ali também uma ferramenta, nós temos ali uma ferramenta útil de compartilhar motivos de oração. Gratidão e pedidos. Gratidão. Vamos agradecer a Deus porque somos seu reino e sacerdócio. Vamos agradecer porque ele nos livrou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos constituiu reino sacerdotal, a fim de que proclamemos sua graça, sua riqueza, seu amor, sua salvação, sua justiça e seu juízo. Esta é uma gratidão permanente em nossas orações. Agradecer a Deus, porque somos seu povo, o Israel de Deus. Vamos agradecer por sustento e provisão. Ele tem nos levado
como se fosse a águia sustentando o seu filhote quando ensina este a voar. E ele tem nos ensinado, e ele tem nos guiado, nos levado, nos sustentado, garantido sustento e provisão. Preservação também, vamos agradecer a Deus. Temos sido preservados, mantidos, protegidos. A águia é considerada um animal muito forte, muito corajoso, e Deus usa esta figura de linguagem para dizer que ele tem nos levado com asas de águias. Protegidos por ele somos, abrigados por ele, graças a Deus pela preservação e proteção. Nossa irmã Alba Lopes agradece a Deus porque sua filha e a família de sua filha fizeram um teste aí para a questão da Covid e o teste deu negativo. Graças a Deus por isto. Gratidão da nossa irmã Altair, diaconisa de nossa igreja. Ela agradece a Deus pela melhora do seu neto Luca, do Ademir e da Cibele, muito conhecido. Foram membros de nossa igreja por muito tempo. E o Luca, ele está fora de perigo. Havia aí uma suspeita de alguma doença muito complexa, mas parece que tudo isso foi descartado, parece que a coisa é mais simples. Então vamos agradecer e vamos nos alegrar com a nossa irmã Altair e sua família. Pedidos de oração. Nossos irmãos Danilo e Ana pedem por uma tia deles chamada Mirna. Ela está internada com o Covid-19 e a situação parece que é grave. Vamos orar pela a irmã Iracema, né? A nossa irmã Iracema, uma das nossas idosas lá de nossa igreja. Ela tem sempre pedido oração por sua filha, Vera. A Vera está em nossa agenda permanente de oração. A Vera está com um problema grave de saúde. Oremos. Irmã Maria José, sempre pedindo aí pelo seu filho Giuseppe. Oremos pela irmã da Rosa, a Et. Nossa irmã Vone pede pelo Wagner Milan. Irmão Cido pede oração por sua nora, Ariadne. Todos esses pedidos aqui envolvendo saúde. Irmã Lourdes pede por sua filha Andréia, também questão aí de saúde. Irmão Gilmar pede oração por seu irmão duas vezes, né? Irmão em Cristo e irmão de sangue, o Janilson, que está enfermo. Então, nossas orações aí pelos irmãos, pelos parentes, familiares, irmãos da nossa igreja que estão doentes, estão enfermos. O irmão Azanias e a irmã Edjaci, casal muito querido por todos nós. O casal está viajando neste momento para visitar a família no Rio Grande do Norte. O irmão Azanias pede que Deus abençoe a viagem, que seja uma viagem bem sucedida. Temos orado por isso também. Oremos pelos profissionais de serviços essenciais, né? Irmãos e amigos nossos que trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, em todo o segmento da saúde, assistência social, segurança pública, os que estão aí também na linha de frente, no comércio, em lojas, expostos de certa forma. Nós temos visto um recrudescimento aí da doença, do vírus, coronavírus. Deus tem preservado, glória a Deus por isto, e continuemos a orar para que Deus proteja, que Deus livre nossos irmãos e amigos e seus familiares do mal, que Deus os preserve. Vamos orar também pelas autoridades públicas, sobretudo da área da saúde, seja no âmbito municipal, regional, né, como estadual e também
nacional, por que não dizer mundial, né? Que Deus tenha misericórdia das autoridades e dê sabedoria a todos. A lista um pouco grande, ela, como eu disse, ela circula com frequência nos grupos de WhatsApp da IBVB, mas nós sempre citamos alguns pedidos aqui para que haja reforço aí em nossas orações. Vamos orar juntos? Vamos passar aí um tempinho agradecendo a Deus e pedindo, porque Ele é o nosso Deus e a Ele podemos recorrer. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque Tu és nosso refúgio. Deus que se dignou a nos abençoar, santificar e comissionar. Não somos dignos, não merecemos, mas pela graça, pela bondade, pelo amor soberano do Senhor, somos teu povo, constituídos reino e sacerdotes do Senhor. Que através de nós, o teu nome, o teu grande nome, seja glorificado na igreja e fora dela, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só o teu Filho, Jesus, salva e que toda a terra pertence ao Senhor. Tudo que há, tudo que existe em toda a sua plenitude, terra e céus, universo, visível e invisível, físico e imaterial, tudo pertence ao Senhor. Nisto queremos exercer nosso sacerdócio de culto a Ti e de proclamação da Tua riqueza, da Tua grandeza. Te louvamos por esta honra, por este privilégio. Quanto tempo o Senhor vem trabalhando, há quanto tempo o Senhor vem trabalhando para constituir reino e sacerdócio através de pessoas como nós, pecadoras, indignas, mas que o Senhor se dignou em nos chamar e nos comissionar. Toda a glória ao Senhor, que privilégio, que honra. Te agradecemos pelo sustento, pelo refúgio, pelo abrigo que Tu és para cada um de nós. O Senhor tem nos preservado, tem nos guardado, nos trazido sob Tuas asas, asas de águias, Tua mão poderosa, Tuas mãos poderosas nos guiando. Te louvamos, Senhor. Fundamentados nisto e confiados nisto, pedimos por todos os enfermos, irmãos de nossa igreja, irmãos de outras igrejas, familiares e amigos nossos. Tu sabes a luta de cada um, o drama, o dilema. Tu sabes quais são os medos, os temores. Senhor, depositamos todas estas coisas diante do Senhor. Por causa de Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas enfermidades, e por suas pisaduras somos sarados. Bendito seja o nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada enfermo. Abençoe também a viagem do nosso irmão Azanias e da nossa irmã Jaci. Pedimos a Tua bênção também aos idosos, os que estão enfrentando problemas econômicos por causa da pandemia. Pedimos a Tua bênção sobre os profissionais de serviços essenciais, em todas as áreas essenciais. Livra-os do mal, guarde-os, esconda-os em Cristo Jesus. E pedimos, Pai, sabedoria do alto às autoridades públicas, sobretudo as da área da saúde. Misericórdia do nosso povo, misericórdia de nós. Te louvamos e te engrandecemos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais um Pão das Três. Amanhã, sábado, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Pastor Israel Melo, em nossa página Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook, conduzirá o Pão das Três de amanhã. Que todos tenham um final de tarde agradável, uma sexta, um final de sexta-feira abençoado e um final de semana muito abençoado na presença do Senhor. Até amanhã no Pão das Três, se Deus quiser. Deus abençoe a todos nós.